Você já ouviu falar de jogadores de futebol que se converteram à Igreja Adventista do Sétimo Dia? Bom, eu montei um time com preparador físico, técnicos, 11 jogadores e mais banco de reservas. Quer saber essa história? Confira aqui hoje no Missão Atleta. Fala pessoal, bem-vindos ao Missão Atleta. Eu sou o Walter Chiapper e quero contar para vocês hoje algumas histórias de pessoas do mundo da bola que se converteram à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Para ficar mais legal, eu montei aqui um elenco, um time de futebol, imaginário, é claro, com jogadores de diversas décadas que hoje são adventistas. Tá? Então vamos lá, confira comigo essa lista que ficou muito legal. Vamos começar com o nosso goleiro. O caso mais recente foi o caso do goleiro Vitor, que atuava no Londrina. Ele jogou por lá dos anos de 2013 a 2016, sendo que nesse período viveu a sua melhor fase como jogador de futebol. Ele chegou a ser campeão paranaense em 2014. Em 2015, foi eleito o melhor jogador do brasileiro da Série C e também foi campeão do interior do Paraná nos anos de 2015 e 2016 com o Londrina. Ele estava com um contrato pré-fixado já com a Chapecoense para a próxima temporada, mas acabou não exercendo o seu contrato devido à questão do sábado. E com isso, ele acabou se transferindo para um outro time de futebol, onde havia essa prerrogativa para jogar futebol sem ser aos sábados, mas contudo acabou tendo alguma dificuldade por causa dessa situação e abandonou os gramados. Atualmente, Vitor faz um trabalho missionário em um outro país, cuidando de uma escolinha de futebol e também outros afazeres ligados ao evangelismo e pregação da mensagem de Cristo. Vamos à nossa zaga. Vicente Thomas, nosso primeiro zagueiro, ele é de Roraima e começou sua carreira como jogador de futebol profissional aos 17 anos. Passado algum tempo, ele teve contato com a Igreja Adventista, mas ainda assim ele teve um contrato com um time do Catar, passou um ano jogando futebol no Catar, voltou ainda muito novo para o Brasil e então continuou jogando. E esse contato com a Igreja Adventista foi se intensificando até que ele resolveu e decidiu por tomar uma decisão pelo batismo. Vicente, desde então, tem jogado ligas amadoras de futebol no seu estado, é considerado, de acordo com o Globo Esporte, um dos melhores jogadores de futebol de todo o estado de Roraima, e por isso os técnicos fazem muita questão de liberá-lo dos jogos do sábado, para que então ele possa entrar no segundo tempo das partidas após o pôr do sol de sábado, ele entra em campo para ajudar o time local em ligas amadoras. O nosso segundo zagueiro é o zagueiro Vinícius Matos, que jogou no Vitória no ano de 2016. De acordo com matérias, ele se converteu à Igreja Adventista em 2015, passando um ano frequentando essa igreja porque namorava uma jovem adventista. Mas eu procurei nas redes sociais dele alguma informação sobre a atualidade. Eu sei que ele se mudou, ele não está mais atuando no Brasil, ele foi para o Japão. E desde então eu não consegui mais ter notícias, desde 2017, se ele permanece na Igreja Adventista ou não. Mas é um cara que nós devemos orar por ele. Não sei como está a condição dele atualmente. Se alguém tiver alguma notícia sobre ele, deixa aqui nos comentários para a gente saber como está o nosso zagueiro Vinícius Matos, que jogou no Vitória, foi da seleção brasileira de base e agora está no Japão. Vamos ver se hoje ele está como membro da igreja ou não. Deixa nos comentários para a gente descobrir junto isso aí. O nosso outro zagueiro é uma adaptação, tá? Porque ele jogou de volante nos anos 70 e é o Nilton Braga. Nilton Braga jogou nos anos 70 no Corinthians, chegou a fazer 6 jogos, dentre eles venceu 3, empatou 2 e perdeu 1. Depois disso jogou o Campeonato Paulista, jogou por outros clubes também de futebol, incluindo o Figueirense, lá em Santa Catarina. Atualmente ele é corretor de imóveis lá em Santa Catarina, na cidade de Blumenau. No nosso meio de campo, na ponta esquerda, nós temos Álvaro Galindo. Sim, Álvaro Galindo jogou no Santos, jogou em Santa Catarina, teve uma passagem por clubes da Europa, como na Bélgica, na Espanha, e depois ele retornou ao Brasil e, no meio do auge da sua carreira, ele abandona o futebol porque dizia que sentia um vazio existencial. E então ele conhece a mensagem adventista e também se converte a essa igreja. Atualmente também é corretor de imóveis aqui na cidade onde eu moro, inclusive em Engenheiro Coelho, e possivelmente em outras cidades aqui no interior de São Paulo. E na outra ponta do meio de campo,
Colocamos aqui Leandro Silva. Esse jogador jogou por 8 anos no Audax Osasco, aqui do estado de São Paulo. O Leandro tinha parentes adventistas, ele foi com uma série de evangelismo. Leandro ainda muito novo no futebol, hoje defende e veste a camisa do time do Advento Gol e Missão, time esse que tem feito a diferença no mundo do futebol com uma forma de missão para atletas e ex-atletas desse meio. Compondo nosso meio de campo, nós temos o Carlos Alberto Batista, que jogou no Soberano, jogou no São Paulo Futebol Clube, na época com 18 anos. De acordo com matérias da época também, Tele Santana encarava Carlos Alberto como o novo Raí. Então, Carlos Alberto Batista compôs o elenco, foi campeão do mundo com o São Paulo em 92. Com o tempo ele conheceu a Igreja Adventista e aos 20 anos, com muita coisa pela frente ainda, ele abandona os gramados, deixa de lado a carreira de ser jogador de futebol e atualmente o Carlos Alberto Batista é pastor dessa igreja e está hoje no exterior pregando e usando seus dons, inclusive muito próximo do projeto ligado ao Vitor, nosso goleiro também dessa equipe aqui que estamos montando de só ex-jogadores de futebol que hoje são adventistas. Completando nosso meio de campo, nós temos o Jefferson Mantuani. Esse talvez seja uma das novas conversões que nós tivemos na Igreja Adventista recentemente. Jefferson jogou na base do São Paulo aos 14 anos, chegou a jogar no Palmeiras, no Santos, no Criciúma. Esse menino rodou muito. Ele jogou até os 20 anos de idade como profissional e quando chegou ao Jundiaí, ao futebol de Jundiaí, ele teve uma experiência onde já estava recebendo estudo bíblico com a tia que era da igreja, a tia, as primas eram adventistas. Ele passou 4 anos pensando em como ser, mas já falava que era, né? Só que por questões familiares, acho que era muito complicado, era o sonho da vida dele ser jogador de futebol. E hoje ele está estudando e está buscando viver de acordo com a palavra. Um pouco mais avançado, uma pessoa muito conhecida no meio adventista, mas não por ser jogador de futebol. A fama dele é como pastor, o pastor Cirilo Gonçalves. O pastor Cirilo é evangelista da Associação Paulistana atualmente e ele tem um trabalho muito especial com a liderança do projeto Advento Gol e Missão. Ele foi, antes de pastor, ele foi jogador de futebol em Sorocaba, na cidade dele. E então ele abandona o futebol e então começa uma vida ligada à palavra. E aqui um pouco mais avançado nosso time, dando os passes finais para os nossos atacantes. Nós estamos aqui então com o pastor Cirilo Gonçalves, que uma vez já foi jogador de futebol também. E agora no ataque eu coloquei aqui na ponta direita ele que foi da base da seleção brasileira dos seus 15 aos seus 17 anos, jogou no Cruzeiro, no time de base, e então, muito novo ainda, ele alcançou grandes conquistas, grandes vitórias na Europa. Eu estou falando de Elbert Almeida, ele foi jogador do Cruzeiro e ainda muito novo, ele teve contato com a mensagem adventista e então, ainda cedo, ainda muito novo, assim como alguns exemplos que nós já demos hoje, ele escolheu seguir a mensagem e abandonar a carreira de jogador de futebol. Atualmente, Elbert Almeida é pastor no UNASP Campus Hortolândia. E ele, então, abandonou os gramados, mas deixou um livro, assim como alguns outros também esqueci de mencionar, deixou um livro chamado Jogada de Craque. No ataque, estou colocando aqui talvez um daqueles que tenha tido a maior carreira como jogador de futebol e os maiores títulos. Estou falando de Derlei. Derlei começou sua carreira como jogador de futebol em 94 no América e depois ele foi transferido para vários times, chegando inclusive ao Porto. E no Porto ele chegou a ser campeão da Champions League. E esse título não é pouca coisa não, hein? Esse título é um dos seus marcos mais memoráveis. Também foi campeão do Campeonato Português por alguns anos e depois mudou para o Sporting, voltou a jogar no Brasil. E no ano de 2010 ele se aposentou. Desde então ele é adventista do sétimo dia e também faz parte do Advento Gol e Missão. Derlei fechando nosso time de 11 titulares aqui. Essas pessoas podiam até estar em campo, tá? Como dentre os 11.
mas foi muito difícil encontrar fotos desse pessoal e eu acabei optando por deixá-los no banco, mas não porque eles joguem menos ou joguem mais, tá? Não tem nada a ver com isso. Mas, por exemplo, nós temos Eric Lima, que jogou na base do São Paulo na época do Júlio Batista, Kaká. Ele estava naquele elenco, mas então ele que veio de família adventista, ele retornou aos princípios da guarda do sábado e abandonou sua carreira. Atualmente ele é professor. Outra pessoa também conhecida, mais dos anos 70, é o Dirceu Zanella, que também foi jogador de futebol, atacante, lá no Criciúma. Ele era muito alto, chegou a fazer alguns gols, mas também depois conheceu a mensagem e abandonou o futebol. E dentre outros também, eu posso colocar aqui o Gleidson, que foi da base de alguns times de futebol, e outros tantos. Esse vídeo é só de brasileiros, tá? Eu tenho uma lista de muitos outros atletas que são de estrangeiros, que também se tornaram adventistas, mas fica para um outro vídeo. Mas vamos aos nossos o preparador físico e o nosso técnico. O preparador físico eu coloquei aqui o Muricy Ramalho Júnior. Sim, para quem não conhece, o filho do famoso e grande Muricy Ramalho, o chamado NDP, ele é adventista do sétimo dia, ele foi preparador físico do São Paulo em 2015 e depois teve passagem por outros clubes onde teve muito sucesso como preparador físico. O nosso técnico não é o Muricy, por mais que seja um excelente técnico. Eu coloquei aqui ele que podia estar no ataque do nosso time, mas como ele foi técnico de futebol em 99, resolvi colocá-lo também como nosso técnico aqui. Eu estou falando de Humberto Ramos, ele que jogou a final do Brasileiro em 71 pelo Atlético Mineiro. Imagens que o Galo mais adora, a torcida do Galo. Humberto Ramos, no alto, Dario Wendel, só acompanha, o Queiroz, o Djalma Dias também. Humberto Ramos, ele se converteu muito tempo depois à Igreja Adventista, mais ou menos nos anos 2000, e desde então eles têm atuado nessa igreja. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa lista? Conheciam essas histórias? Com certeza tem muito mais histórias e eu não mencionei todas. Me perdoem, eu pesquisei bastante para encontrar essas e espero que você tenha gostado. O que eu quero com isso é que você entenda que mais do que as coisas daqui da Terra, tem pessoas que olharam além, viram a eternidade, viram um compromisso com Cristo. E se esse vídeo servir de alguma forma para te inspirar, para te dar força, para você hoje tomar uma decisão ao lado de Cristo, já valeu muito a pena. Eu te vejo semana que vem no Missão Atleta. Não deixe de se inscrever, comentar, ativar o sininho de notificação e manda isso aqui para seus amigos, aquela galera boleira, aquela galera que gosta e ama o futebol, manda para eles, porque esse vídeo aqui é a prova de que tem muitas e muitas pessoas que dizem sim para Jesus acima dos prazeres pessoais. Deus abençoe vocês, pessoal. Um grande abraço. Até depois.